Uma notícia de última hora está sendo comentada que, no último domingo, dia 4 de agosto, o escritor Daniel Mastral foi encontrado morto em sua residência na Aldeia da Serra, em Barueri, região metropolitana de São Paulo. O corpo estava caído em uma área de mata, com um ferimento na cabeça. Um segurança do condomínio foi quem localizou o corpo no quintal da casa e imediatamente acionou a guarda municipal. As autoridades não descartam a possibilidade de ele ter tirado a própria vida. Curiosamente, em seu último vídeo postado no canal do YouTube há 8 dias, Mastral falou sobre cumprir toda a missão que lhe foi dada, expondo planos futuros e expressando o desejo de viver para experienciar o arrebatamento da igreja. Mais adiante, eu penso em gravar seminários no Zoom e vocês vão ter acesso do mesmo jeito. Eu não vou me calar, tá? Apesar de muitos ataques contra mim, muitas ameaças, eu não vou me calar, não é? Porque Deus me deu uma missão e eu vou cumprir essa missão com toda a honra, por amor a Ele e por amor a vocês. Não importa o que digam, não importa o que façam, eu vou prosseguir, eu vou continuar. Meu viver é Cristo, não é? E eu não vou dizer que a morte é lucro, porque eu tenho uma missão a cumprir aqui, né? Então, nesse momento, eu quero viver para experienciar o arrebatamento. Tema esse que a gente vai falar melhor no seminário dia 31 de agosto de 2024, presencial. Vamos passar um dia inteiro lá no Vale da Bênção. Para quem não conhece, Missão Antioquia, né, fundada pelo pastor Jonathan, um grande amigo. Eu morei lá no Vale da Bênção por um ano, quem leu minha literatura sabe. E um solo sagrado, maravilhoso, né? Vale lembrar que Daniel Mastral era conhecido por seus livros sobre satanismo e sua posterior conversão ao cristianismo evangélico. Uma trajetória marcada por desafios e reviravoltas, que agora nos deixa com perguntas e reflexões sobre sua partida. Desde domingo, as redes sociais estão questionando o banimento do perfil de Daniel Mastral no Instagram, Facebook e Twitter. As contas dele simplesmente saíram do ar. E agora muitos internautas estão curiosos sobre seu envolvimento com Victor Vanilla. Daniel Mastral é conhecido por seu passado como ex-satanista e autor de livros, sendo o mais famoso deles Filho do Fogo. Antes de sua morte, ele enfrentou uma série de tragédias pessoais, incluindo a perda de sua esposa, Isabela Mastral, que faleceu em 2021 devido a um infarto agudo do miocárdio. Além disso, seu filho cometeu suicídio aos 15 anos de idade. O mistério em torno da morte de Daniel Mastral levanta perguntas. Por que os portais de notícias não abordaram esse assunto? Afinal, ele era amplamente conhecido por seus livros e palestras, especialmente por sua conversão do satanismo para o cristianismo. Recentemente, foi divulgado que ele se encontrou com Victor, um empresário, teólogo e palestrante conhecido por algumas pessoas como satanista, embora ele não se declare como tal. No podcast Inteligência Limitada, há pouco mais de um ano, ele revelou que havia tentado tirar a própria vida meses antes. Uma confissão impactante e corajosa que nos faz refletir sobre os desafios enfrentados por muitos de nós. Deus sempre tem um recomeço para você, não é o fim, mas é um recomeço, uma outra configuração. E fica um incentivo para cada um de vocês. Não acabou não, enquanto tem vida tem esperança. Aí no final do ano passado, foi um erro meu, e a gente tem que aprender com o erro. Eu fui represando algumas coisas. Quando eu fazia terapia, eu tinha um olhar mais refinado, mais apurado sobre o que eles chamam de gatilhos. Então tem algumas coisas que você faz, de repente aquilo reverbera na sua emoção. A gente tem que ter essa sensibilidade. Puxa, isso aqui não está me fazendo bem, se afasta, né? Não alimenta aquilo que é tóxico para você. Aquilo que é tóxico vai te levar à morte espiritual e pode ter um desdobramento físico. E hoje, quando a gente fala de depressão, é importante salientar, a cada 40 segundos no mundo, alguém tira a sua vida. Essa é a estatística antes da pandemia. Agora, aumentou esse leque. Então, cabe a gente ficar atento aos sinais. Ficar atento aos sinais e buscar ajuda. Sozinho a gente não consegue, cara. Não consegue. Oração é importante, mas é importante o ombro amigo. É melhor serem dois do que um. De dois concordam na terra, tá ligado nos céus. Eu não tenho muita gente que eu posso contar, assim. Tem muita gente cercada, mas poucas pessoas perto ali. E as pessoas são muito preciosas. E Deus trouxe uma releitura muito profunda em mim. Poxa, fiquei internado no hospital, minha família inteira veio, família da minha esposa, amigos, preocupação do seguidor. Em dezembro,
eu estava meio mal porque era dezembro, é o primeiro Natal que eu ia tentar celebrar sem a presença do meu filho, né? Até então não tinha mais como, passava ali, Natal, aniversário, qualquer celebração eu não celebrava, um dia após o outro, mas aquilo me causava um conflito. Aí eu falei, poxa, eu tô com uma família, com gente em casa, criança, maravilha, vamos celebrar, né? Vamos agradecer a Deus pela vida. Seria o primeiro após a morte do seu... Primeiro eu queria celebrar de verdade após a perda do meu filho e da minha esposa também. Então, aquilo estava muito forte, eu quero celebrar, Deus, eu tenho muito a agradecer a Deus, mais agradecer do que pedir. Que me deu vida em abundância, me deu uma família maravilhosa, me deu uma oportunidade. Então eu tinha muito a agradecer a Deus por todo aquele ano, por todas as coisas que eu tinha passado, as experiências vividas e tudo mais. Muitas coisas vieram à tona e foi muito gratificante tudo isso. Você vê a mão de Deus nos detalhes. Quando você olha pelo retrovisor, caramba, o que Deus fez. Você olha no momento, parece que Deus não está agindo, mas você olha para o retrovisor, vê quanto Deus já não fez na sua vida, quanto livramento, quanta coisa, e aquilo eu tinha muito a agradecer. Só que de repente eu comecei a me sentir mal aquilo, eu me isolei num canto da minha casa. E a nossa mente, gente, a mente é um negócio, se você não controla, ela te domina. Ela começou a vir uma série de pensamentos e a gente tem que estancar isso. Quando vem algum pensamento, Senhor, me ajuda. A gente tem que ter essa humildade, me ajuda na minha fraqueza. Que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Me ajuda porque aqui está difícil para mim, me ajuda, mas busca ajuda também. Ajuda terapêutica, ajuda de um amigo, né? É importante dividir. Tem o CVV 188, pessoal treinado, qualificado, para dar uma força para você, para dar um incentivo, e tem resgatado milhares de vidas. Então, luta. Vida é maravilhosa, gente. Essa vida passa, efêmera, é frívola, porque vai passar. As coisas boas passam, aproveita. As coisas ruins também passam. Vão passar. Então, serena em Deus. Descansa no Senhor, mais Ele fará. Essa é a parte difícil, descansar no Senhor. E eu estava meio aflito. E foi a primeira vez que eu cheguei a contemplar, falei, Senhor, me leva daqui, eu não aguento, esse mundo está muito cruel, está do mal, né? Me leva, eu quero na tua presença, quero descansar, esse mundo tá uma camada, o olhar estava deformado, eu estava vendo pela lente dos meus olhos. O mundo, a vida é bela, tem muita coisa legal na vida. Se a gente olhar, quanta coisa bacana que Deus te proporciona, as amizades, os elos, relacionamento, esposa, filho, experiências. Tem muito para agradecer e quase nada para pedir. Hoje eu dou valor pelo ar que eu respiro, cara. Porque eu fiquei sem respirar por 4 dias. Como? Né? Esperando com aparelhos, né? Caramba. Então, hoje eu aprendi a dar valor ao ar. Eu nunca tinha pensado nisso. Caramba, eu respiro. Mas, Mastral, você consegue perceber, não é onde errou, mas o que você poderia ter feito para não chegar nesse ponto? Para até alguém que está sentindo alguma coisa agora, buscar ajuda, claro, né? Psicológica. Não alimenta isso. Não acho que sozinho você consegue, você não consegue, né? Porque chega um ponto que você não... Se alguém que estende na mão, não que aponta o dedo. A gente tem que estar solidário um ao outro, chorar com os que choram, celebrar com os que celebram. A Bíblia dá toda a bússola. Você deveria devia ter dividido o peso dividido fica mais leve. Eu não dividi. O remédio eu devia ter ligado para alguém, devia ter ligado para um amigo, devia ter conversado com a minha esposa, devia ter buscado ajuda com o médico que tinha me dado alta, né, terapia, alguma coisa. Você tem que fazer algo. Principalmente quem está mais perto, né? Mas olhando para trás, você consegue entender por que você não pediu ajuda? Era vergonha? Porque eu me entreguei, eu fiz a besteira de me entregar. Gente, aquele negócio, lembra do filme do Van Damme? Retroceder, nunca rendeste jamais. Não desista, persista, não se entrega. Porque o diabo aproveita da sua fraqueza. Né? Assim como o poder de Deus se aperfeiçoa da nossa fraqueza, o diabo ele vê seu ponto fraco. E você imagina que depois vai melhorar, você está passando uma fase difícil, mas depois vai, como está hoje, né? Exato. Melhor. Então, eu achei, claro, melhora. Tudo passa nessa vez, são etapas, são momentos. Vai ter tempestade, a gente fica aflito. Senhor, a tempestade, Jesus está dormindo no barco. Tá a tempestade, né? Então, vai ter tempestade sim, na vida teremos aflições, não está escrito que não vamos ter problema. Todos os profetas, todos os apóstolos passaram por dificuldade, passaram por lutas e venceram. Por isso que são mais que vencedores. O cara foi preso, açoitado, mas mais que vencedores. Sabe o que é ser mais que vencedor? É você usufruir de algo chamado de galardão. É você ter a honra e o privilégio de entrar na Jerusalém Celestial pela porta da frente, é ter acesso à árvore da vida, né? Que tem os frutos da árvore da vida. Então é algo, é você ceiar com Deus, né? Na mesma mesa. Isso é imensurável, com o Criador de todas as coisas. Ele olha pra gente, cara. Terra é um pontinho no nosso cosmos, né? Um grão de areia. O Sol 1 bilhão e 300 milhões de vezes maior que a Terra. Todo o nosso sistema solar é um pontinho na Via Láctea. A Via Láctea é um ponto. Hoje o que a gente enxerga do universo, observável, é 4% só. A gente não tem capacidade de ver tudo.
Esses 4% a gente não sabe nada, buraco negro, matéria escura, não sabe porcaria nenhuma. Energia escura. Né? Não sabe nada disso. Então o Criador fez todas essas coisas, mas ele olhou para nós, olhou para esse planetinha, fez carne, fez humano, fez fraco para com os fracos, para alcançar os fracos, como Paulo coloca, fez de judeu com os judeus para alcançar os judeus. Se vê na condição humana para nos alcançar. E o preço foi toda a lágrima, todo o sangue, todo o suor dele. Ele pagou esse preço por nós. Então a gente vê tanta briga tosca em nosso meio, por causa de religião, por causa de raça. Aí tem cor diferente, mas o sangue é o mesmo. É o mesmo sangue que Jesus morreu por mim, morreu por todos nós. E trouxe valores divinos para nós. Né? Mudou a maneira de contar o tempo e tudo mais. Então naquele momento eu acabei dando vazão à minha mente. Em vez de buscar a Deus, buscar em primeiro lugar o Senhor e o mais Ele fará, eu não busquei. Eu dei vazão a meu sentimento, a minha emoção, e aquilo foi tomando conta. Eu comecei a entrar num desespero muito grande e eu queria partir. Mas na minha mente eu falei, eu preciso fazer uma transição suave, que é uma utopia, viu? Deus é o Senhor de todas as coisas. Às vezes pessoas que eu recebo muitas mensagens, pessoas às vezes tentaram tirar a vida, de repente ficam numa cadeira de roda, ou tem uma sequela, tem um desdobramento. Então não brinca com Deus, não brinca, sabe? Você vai no momento que for de Deus, entrega a sua vida para Ele, mais Ele fará. E viva a vida, tem coisas fantásticas na vida, tem muita coisa bacana. A gente corre tão rápido pela vida e não para observar a paisagem. Pô, você vai numa estrada, tem coisa tão linda, tem flores, tem campos, tem pássaro, tem ar. E acabei sucumbindo a isso. E acabei apagando, né? Você acorda no hospital depois? Acordei 4 dias depois, em coma, no hospital. E assim, os médicos já tinham desacreditado, já tinham aberto o TI. Depois, quando eu soube dessa história, eu falei, puxa, já sei porque que abriram. Abriu porque despede, porque a medicina fez o que podia e o corpo não está respondendo. E aí, depois de 4 dias, eu abri os olhos e vi um monte de olhos olhando pra mim. Falei, pô, eu fui abduzido, um monte de me analisando. Quem estava no quarto? Você médicos. Eu estava no UTI. No UTI. Eu vi um grupo de médicos, a primeira coisa que eu vi, mas minha esposa ficou do meu lado o tempo inteiro. Isso foi uma coisa que tem um resíduo de memória muito presente. Eu não tive EQM, não tive túnel de luz, nada disso. EQM experiência quase morte. Quer dizer, eu vi o túnel de luz. Você não viu nada? Não vi nada disso. Não vi céu, não vi inferno, não vi nada. Como se esse espaço de tempo não existisse para você. Não existisse. A sensação que eu tinha é de estar flutuando num céu sem estrelas. Ou num mar, assim, não chega numa profundidade do oceano que a luz não chega. Entendi. Então eu senti uma leveza, senti uma paz muito grande, né? Mas sem medo, sem nada. Só isso. De repente, no meio daquele silêncio, eu escutei uma música, um cântico. E alguma coisa dentro de mim falou, pô, vou perseguir isso. E eu segui aquilo ali. Depois eu fiquei sabendo, quando eu recobrei a consciência, e volta meio lesado, né? Recobrei a consciência, minha esposa cantava pra mim, cantou louvores pra mim. Não tiraram ela da UTI, ela ficou lá, grávida, tudo, ela e o Lian ficaram lá. Orou, me ungiu, usou todo o frasco de óleo, cantava, ficava do meu lado o tempo inteiro, só saía para comer. Então, os médicos deixaram, né? E foi muito bacana a equipe médica, a doutora Patrícia, Carol, toda a equipe médica que me atendeu no hospital, médicos e enfermeiros. Que Deus age através dos médicos, incrível. Né? Eu tem que entender isso. Eu acabei sendo seduzido pela ideia deformada que todo o meu esforço tinha sido em vão. Falei, puxa vida, 800 vídeos no canal, anos de ministério, seminário, curso, treinamento, né? E de repente, 23 livros escritos, parece que caiu a semente no asfalto. Eu não estou vendo fruto disso. Eu acabei vendo uma fração do todo. O diabo ele faz isso. Sabe aquele negócio do gato que quer fazer intimidar o outro? Então ele fica de lado e arrepia. Ele está dando uma ilusão. Eu sou mais forte que você, mas não é. Né? O diabo ele é muito mais oportunista do que poderoso. Né? Poderoso é Deus, é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é oportunista. Ele vai trabalhar de acordo com o espaço que se oferece para ele. Eu acabei sucumbindo a isso, nessa astuta cilada do diabo. Caí nessa e aquele que está em pé que vigia para não caia. Eu aprendi isso da pior das maneiras possíveis. Então, tomei um tombo grande. Quando eu voltei, eu, claro, percebi. Estou no hospital, vi tubo, e pôs a mão, não tem tráqueo. Estou bem, mas assim, minha voz não saía, porque estubaram, então a voz não sai, as pregas vocais ficaram pressionadas. Mas eu comecei a recobrar a consciência, rapidamente eu fui transferido para uma semi-intensiva. Lá, houve uma clareza muito clara de mente, minha mente estava preservada, até fizeram uma bateria de testes comigo, isso é um milagre, gente. Não tem lesão nenhuma neuronal, meu cérebro está perfeito, que bom. Sem lesão nenhuma, e assim, teve um hiato, né, até perceber tudo, socorrer, e assim, podia ter morrido, mas Deus não foi, me resgatou, sabe, foi lá no fundo do poço, estendeu a mão, volta, que ainda não é teu tempo.
eu tenho mais coisas para você, grandes e maravilhosas coisas. Hoje eu vejo isso com muita gratidão a Deus. Ver toda a família, amigos, o desdobramento da galera do hospital, enfermeiro, cara, seguidor, leu meu livro, minha mãe te segue, até peço perdão para uma enfermeira que veio, me deu o telefone da mãe, eu perdi, manda de novo, por favor. Então, eu falei com a mãe e ela trouxe uma palavra, todos falaram praticamente a mesma coisa, usando pessoas diferentes. É o mover de Deus usando pessoas diferentes na sua igualdade. E todo mundo dizia a mesma coisa, e uma palavra que quase todos usaram, falando, olha, esse mundo realmente está mal, tem coisa ruim mesmo, mas por isso que você está aqui, para ser luz, para fazer coisa boa. Eu até me trouxe a lembrança uma frase do Bob Marley, né? Se atenha a mensagem, não ao mensageiro. Ele chegou, ele ia fazer um comício pela paz, né? Isso é embarcado até no filme Eu Sou a Lenda, do Will Smith. Tá. Ele faz uma citação. E deram 2 tiros na porta dele na véspera, e mesmo assim ele fez o comício. Aí perguntaram para o cara, por que você fez isso? Tentaram te matar? Ele falou, o pessoal que quer fazer o mal, a maldade, não tira um dia de folga, eles trabalham full time. Por que a gente está aqui do bem, a gente vai folgar, né? Então vamos fazer o bem. Por isso que a gente está aqui, para fazer o bem, para ser luz do mundo, sal da terra. E isso trouxe uma empatia muito grande comigo, um acolhimento. E todo mundo falava a mesma coisa. Falava, assim como foi com Elias, achou que era o fim. Não, tem mais. Come e bebe, longa será a tua jornada. Então eu recebi esse suprimento divino, sabe? Um pão e água de Deus que tem dado suprimento. Longa será a minha jornada, ok, vou aproveitar a vida, vou ter um olhar mais sereno. Estava muito ansioso, né? Pensando no dia de amanhã, não, hoje eu estou mais sereno, eu vivo cada dia e com intensidade agradeço a Deus, faço o bem que eu posso, estendo a mão. E essa é a nossa passagem aqui, a gente está deixando sementes do bem. E 10 dias internado, aí toda a bateria sem sequela neuronal, sem lesão hepática. Os médicos falaram, isso é um milagre, se você não acredita em milagre, acredita. Então, fantástico assim o que Deus fez. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, cheguei do hospital, estava curativo ainda, abriram aqui para ter acesso venoso e UTI precisa. Eu com curativo, eu já fui direto fazer um vídeo, preciso contar para a galera que é importante você sinalizar que você erra também, mas o erro faz parte do acerto, não desiste, persista. Então, com muita humildade, diz, ok, errei, mas que você não erra, não faça o mesmo caminho que eu, porque esse caminho é tortuoso e pode ter um desdobramento. Eu podia ter uma sequela, podia ter uma lesão. Então Deus, na sua graça infinita, me deu a oportunidade de continuar sem nenhuma sequela. E hoje eu tenho um olhar diferente, sabe? Depurou, melhorou meu relacionamento com todas as pessoas ao meu redor. Um olhar mais sereno, mais calmo, né? Descansando e aproveitando cada dia e procurando fazer o bem, né? Tava meio ansioso, tava muito preocupado. Fulano falou mal, falou bem, não importa. Falaram mal de Jesus, crucificaram o amor, enalteceram o bandido. Então faz parte, né? Na vida teremos aflições e vamos ser perseguidos. Tem que estar preparado para isso, né? Deus é maior, luta, galera, luta, porque Deus é maior. Que felicidade, cara, você ter passado por isso e superado. Sim. E estamos aqui conversando. Quando eu soube, eu estava em viagem lá para a Turquia, te mandei mensagem, falei, vamos conversar o mais rápido possível. Recebi ondas de amor, cara, ondas estamos aqui, de amor. Graças a Deus, palavras cara. E palavras próximo, não para afagar o ego, mas para dizer, Deus usando essas pessoas, cara, estamos com você. Sim, você tem que se lembrar das coisas boas, né? Porque senão você fixa só nas coisas ruins. Exato. Tem que se lembrar em quantas pessoas você ajuda, quanto... Eu não tinha ideia da dimensão disso. Eu nunca olhei isso, né? Ver a tua primeira vinda aqui, o quanta gente ela alcançou, o quanta gente é agradecido por isso. Claro que vai ter crítica. Eu vi o desdobramento disso. É infindável. Eu recebo até hoje mensagem de apoio, de incentivo, de acolhimento. Falei, poxa, que bom. Quantas vidas foram transformadas? Exato. A gente enxerga muito pequeno. Deus me colocou uma lente ali. Não, veja macro. Vou te mostrar mais. Chegamos ao final desse vídeo, mas antes quero compartilhar uma oportunidade incrível para você e eu estou aqui para te mostrar como. Se você tem interesse em conhecer essa oportunidade, acesse o link na descrição e no primeiro comentário do vídeo e tire suas dúvidas. Acredito que essa oportunidade pode ser a chave para a sua independência financeira. Você já se perguntou o que a Bíblia tem a dizer sobre dinheiro e riqueza? Você já desejou ter um guia prático e espiritual para a gestão financeira? Apresentamos Finanças segundo a Bíblia. Os ensinamentos de Jesus. Um e-book que combina sabedoria bíblica, ensinamentos de Jesus e conselhos práticos para ajudar você a transformar sua vida financeira. No capítulo 1,
exploramos os fundamentos da gestão financeira na Bíblia, com citações bíblicas sobre dinheiro e riqueza. No capítulo 2, mergulhamos nos ensinamentos de Jesus sobre finanças, com histórias e parábolas que têm aplicações práticas na gestão financeira moderna. No capítulo 3, oferecemos dicas práticas e conselhos para a gestão financeira e discutimos como essas dicas se alinham com os ensinamentos bíblicos. No capítulo 4, apresentamos exemplos reais de pessoas que aplicaram esses princípios e como esses princípios transformaram suas vidas financeiras. Ao fechar este livro, você não está apenas terminando uma leitura, mas embarcando em uma jornada de transformação financeira. Então, vá em frente. Abra seu coração para a sabedoria bíblica. Aplique esses princípios à sua vida e veja como Deus pode transformar suas finanças e sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Finanças. Segundo a Bíblia, os ensinamentos de Jesus. Disponível agora. Clique no link abaixo, adquira seu e-book e transforme sua vida financeira com os ensinamentos de Jesus. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Se pode e quer, ajude-nos. Entre para o clube de membros no botão abaixo do vídeo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuamos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigado a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém.